Sabia que tem plantas companheiras e plantas que não pode estar perto de jeito nenhum? E tudo isso é muito importante a hora que tu for plantar. Combinar o que fica perto e o que não pode ficar perto de jeito nenhum, que dá briga. As plantas companheiras, elas têm relações de troca de nutrientes e também existe uma combinação positiva entre os micro-organismos de cada uma dessas plantas. O que nutre a planta é um solo vivo e a vida do solo são os micro-organismos que mineralizam os nutrientes e entregam esses nutrientes para as raízes. Em troca, esses micro-organismos recebem substâncias que as plantas liberam pelas raízes. E toda essa alquimia que acontece no solo pode ser favorecida ou prejudicada dependendo das combinações de plantas que você faz. As plantas antagônicas, as plantas que não podem ser plantadas juntas, o que acontece? Primeiro, as doenças são similares e os insetos que atacam também são parecidos, são similares. Outra coisa, como a Tati estava falando com relação aos nutrientes, as plantas que são antagônicas estão exudando ou extraindo materiais do solo que está atrapalhando a outra planta. Ela está exudando, liberando algum material que a outra planta não está querendo, que atrapalha. Existe uma série de pesquisas com relação a isso que provam essas alelopatias e essas incompatibilidades com essas plantas. É por isso que a gente estuda as plantas companheiras e as plantas antagônicas, para na hora de plantar não dar confusão, porque elas brigam e aí em vez do teu cultivo andar direito, ele começa a andar para trás e tu não sabe por que é. Acha que é água, acha que é adubo, acha que é isso, acha que é aquilo e não é. É que tu plantou plantas que não é para estar junto. Assim como tem plantas que dá super certo junto, tem outras que não funcionam de jeito nenhum. E é dessas plantas que a gente vai falar hoje. Uma regra que a gente pode ter assim por base é não combinar plantas da mesma família. Plantas da mesma família tendem a ter os mesmos problemas, atrair os mesmos patógenos quando elas têm desequilíbrio. E se você fizer uma comunidade de plantas da mesma família, a chance de quando você tem algum problema, você não conseguir recuperar é maior. Quando a gente cria diversidade e combina plantas diferentes, os cultivos tendem a ser mais estáveis, as plantas se ajudam, então a estabilidade do sistema é muito maior. O nosso planeta, ele se mantém estável, equilibrado e resiliente por causa da diversidade. E é isso que a gente precisa imitar nos cultivos. Então, por exemplo, tomate, pimentão, pimenta, berinjela, aqui está a berinjela, ou seja, essas plantas não dá para trabalhar junto, fisales, tudo isso é da mesma família. O que acontece? Pode ser que tu plante e dê certo, mas a tendência é dar problema. Como a Tati estava falando, por quê? Porque as doenças e os insetos que atacam são os mesmos. Então o que a gente faz? Evita de plantar plantas juntas da mesma família para não ter esse tipo de problema. E da mesma forma, por exemplo, a sequência, ou seja, terminei um cultivo de tomate e aí na mesma área do tomate eu venho com pimentão, ou eu venho com pimenta, ou eu venho com fisales. O que acontece? Tu está repetindo a mesma família. O ideal é tu trabalhar com outra família e de preferência que seja companheira. Então, esse estudo é importante porque isso facilita bastante a vida da gente no momento que tu está trabalhando na terra. Tu sempre trabalhar com plantas que na sucessão e no consórcio sejam plantas companheiras e não antagônicas. Mas não é só planta da mesma família que a gente deve evitar de colocar junto. Existem plantas de famílias diferentes que também não dão certo. Batata, que é uma Solanaceae, por exemplo, e abóbora, que é uma Cucurbitaceae, não se bicam. Elas não vão bem juntas, você até pode produzir a abóbora e a batata, mas não tão bem quanto se elas estivessem mais separadas e também as chances de você ter problemas tanto com a batata quanto com a abóbora são maiores. E aí tem uma coisa interessante. Olha só, agora a Tati está falando que não é só as plantas da mesma família, tem plantas que são antagônicas e são de famílias diferentes. Então, como é que tu pode estudar para ficar mais fácil? Em vez de tu tentar decorar, como eu falei agora das Solanaceae, a berinjela, a batata inglesa, o tomate, etc. Em vez de eu decorar todas elas, eu tento ver por família. Então agora eu sei, a Tati está dizendo que a batata inglesa não dá certo com a abóbora. Então, se não dá certo com a abóbora é uma Cucurbitaceae. Qual é a família da Cucurbitaceae? Vai entrar o melão, vai entrar a abóbora, vai entrar o mugango, ou seja, pepino. Tudo isso é a mesma coisa, ou seja, tudo isso dentro dessa ideia de antagônicas ou companheiras seria a mesma coisa. Então, a batata inglesa não vai dar certo com pepino, não vai dar certo com toda essa família, melão, abóbora, melancia. Então já fica mais fácil a gente trabalhar, senão tu vai ter que decorar um monte de nome e às vezes a idade já não ajuda, né? A memória às vezes já começa a falhar. Então o que tu faz?
pega por família, começa a estudar as famílias. Então agora eu sei que a família da Solanaceae é essa, a família da Cucurbitaceae é essa. Então aí eu começo a fazer o quê? O que eu planto perto, que ajuda, e o que eu não planto perto porque atrapalha. Não juntar plantas que não se gostam. E, se possível, na sucessão do término de um cultivo para um próximo cultivo, tentar não entrar com plantas da mesma família ou com plantas antagônicas. É assim mesmo, existe briga de família no mundo das plantas e a gente precisa conhecer essas relações para cultivar melhor e fazer paz no canteiro. Outra planta também que tem que ter cuidado na hora de plantar para não dar problema. Morango. Todo mundo gosta de comer morango. Quem é que não gosta de um bom morango? O morango, pessoal, não dá certo com as brássicas. Pode colher? Pode, tu pode até colher, mas a tendência de tu colher menos ou ter problema é maior. Quais são as brássicas? Aí é a couve-flor, o repolho, a couve-brócolis, ou seja, essas todas são da mesma família, então de preferência não plante perto de morango. O que o morango gosta? De uma cebolinha, tu planta um temperinho, uma cebolinha ali, ele adora. E tu evita muito ácaro e outras coisas plantando uma cebolinha junto. Então essa seria uma boa companheira, e a couve e essas outras amigas da couve tu deixa de lado, não bota no mesmo canteiro, que aí o moranguinho vai dar melhor. Tomate também não gosta da família das brássicas, ou seja, essas que o João citou agora, couve-brócolis, repolho. Todas essas não vão bem com o tomate. O tomate gosta de estar perto do manjericão. Tomate e manjericão vai bem no prato e vai bem no canteiro. Tomate também não gosta de funcho, mas na verdade ninguém gosta muito do funcho. O funcho é uma planta antagônica para a maioria das hortaliças que a gente cultiva. Então aí já fica uma dica, ó. Quer ter funcho na horta, quer ter funcho em algum lugar, tu vai, deixa ele num cantinho, como se tivesse de castigo lá no fundinho da horta, deixa ele num cantinho lá, longe de todos, porque a maioria das plantas junto com funcho não vai dar muito bem. Mas aí tu pode dizer, ah não, mas eu tenho lá na minha casa, do lado do funcho eu plantei não sei o que, e tem. Sim, tem. O que a gente está colocando é que a ideia é não aumentar o problema, é tentar evitar os problemas. Como é que evita os problemas? Tu já sabendo dessa informação, tu já afasta. E a ideia é que a gente produza mais num menor espaço, que a gente produza melhor com menos esforço, e essas combinações vão fazer diferença. A beterraba, por exemplo, não planta junto do feijão trepador, que não vai dar certo. A beterraba não gosta. Agora ela gosta de estar perto da cebola, por exemplo, e da couve, que nós estávamos falando da couve agora. A couve com a beterraba dá certo. Então já fica uma boa combinação couve, cebola e beterraba. Hortas biodiversas são uma tradição em todos os quintais do mundo. As pessoas sempre plantaram um pouco de cada coisa num pequeno espaço, mas esse pequeno espaço produz muito mais do que se imagina. Nesse vídeo aqui você pode ver quanto você pode produzir numa pequena área, por exemplo, de 1 metro quadrado. Além das hortaliças antagônicas e das plantas cultivadas antagônicas, existem outras plantas que é bom a gente não ter perto dos cultivos, por exemplo, eucalipto e pinos. São duas plantas que possuem uma forte alelopatia, as suas folhas possuem substâncias que inibem a germinação de outras sementes e que também inibem a vida no solo. Então uma área que recebe muitas folhas de eucalipto, por exemplo, tende a ficar estéril. Isso é bem visível em qualquer cultivo de eucalipto, porque ela é uma planta de deserto que procura eliminar a competição ao seu redor para poder sobreviver. Tem vários produtos de limpeza que tem eucaliptol, que é uma substância extraída da folha do eucalipto. Essa substância é um bactericida, por isso que se usa para fazer limpeza. Então tudo que tu tiver perto do eucalipto, ele vai acabar inibindo o desenvolvimento a partir do 7º, 9º ano, quando vai começar a ter acúmulo das folhas. A vida no solo é feita de muitas bactérias, fungos, muitos micro-organismos, a mesofauna. Existem, por exemplo, bactérias fixadoras de nitrogênio que se associam com as leguminosas para fixar mais nitrogênio no solo. E o eucalipto vai inibir todos esses processos. Da mesma maneira, o pinus. As acículas de pinus também têm substâncias alelopáticas que vão tornando o ambiente ao redor estéril. O que o pinus faz é estabelecer relações com alguns fungos. Então, eles favorecem o ambiente para que alguns fungos com os quais eles têm relações positivas prosperem no solo, como a gente vê, por exemplo, pinos com Amanita muscaria. Então plantas antagônicas não são só as hortaliças entre elas, ou leguminosas, enfim, é tudo. Eu tenho que entender todas essas relações para tirar o melhor proveito dessa relação. Quanto menor o espaço, mais eu preciso me preocupar com isso, para que eu tenha uma melhor produção, otimizando esse espaço, criando consórcio e evitando as plantas antagônicas. Acompanhe a gente aqui para saber mais sobre como ter cultivos orgânicos saudáveis e abundantes. Aqui tem tudo sobre permacultura e bem viver no campo.